Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no templo e presente em todos os lugares, paz seja contigo. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. Assim escreveu o servo do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que o Senhor nos abençoe. O título da minha meditação é: qual é a tua loucura? O punhado de gente agora ficou pensativo aí, né? Qual que é a minha loucura? Todos nós temos alguma loucura, não no termo técnico, mas no termo popular. Eu tive uma secretária, eu já falei isso para vocês, uma vez ela perguntou para mim, eu cheguei no escritório, ela estava aguando, colocando água na samambaia, e ela disse assim para mim: olha, eu converso com a samambaia, tem problema? Eu falei: não, desde que a samambaia não responda, está tudo certo, pode conversar com a samambaia à vontade. Eu acho que você também conversa com as suas plantinhas de vez em quando. Tem gente que às vezes conversa com o espelho. Nossa, essa ruga não estava aqui, como se esperasse que o espelho respondesse. Vale a mesma regra, né? Fica preocupado, inclusive, se o espelho fizer movimentos diferentes daquele que você está fazendo. Aí fica mais preocupado ainda. Mas todos nós temos no nosso dia a dia alguma espécie de comportamento que não justifica, que não se explica. Por exemplo, a gente sai da sala, não ficou ninguém na sala, a gente deixa a luz acesa e a TV ligada. E aí vai dizer que a gente é normal? Né? Ficou ninguém na sala, a TV ficou ligada, a luz ficou ligada e ainda dizem que a gente é normal. E outras coisas também que vão acontecendo. Você já passou por aquela situação assim de cantar uma música em inglês, mas como nem todos somos pauliani, a gente canta o inglês daquele jeito, né? A gente vai enrolando qualquer som que sai da boca, a gente acha que é inglês, acha que está cantando, né? E a gente se convence de que cantou direitinho, inventa umas palavras lá, eu diria assim que são neologismos americanos, ingleses. A gente bota as frases e vai cantando. Tem gente que acha, por exemplo, que para conversar com o estrangeiro, se você enrolar a língua, o estrangeiro vai entender. Eu tive um colega, por exemplo, que o professor que dava aula de grego para a gente era um americano, recém-chegado ao Brasil, tentando falar português e lendo o Novo Testamento em grego. Então você imagina a salada que era. Aí um colega falou assim: professor, eu não estou entendendo. E a gente acha que se conversar assim, o americano vai entender tudo que a gente falou e vai dizer que a gente é normal. Então, se você prestar atenção, a gente sempre vai ter uma coisinha ou outra assim, que tira a gente da casinha um pouquinho, né? É óbvio que eu não estou me referindo aqui aos casos clínicos, aí eu deixo para Noemi. Eu só estou fazendo uma introdução mais suave para o assunto que eu quero levar a vocês, que é, de fato, aí sim, uma loucura muito grave, que é essa da qual o apóstolo Paulo tratou aqui.
Desta aqui eu quero fazer menção. É o momento em que Paulo escreve para a igreja de Corinto, falando de um tipo de loucura extremamente perigosa. E sobre esta eu quero tratar com vocês. A igreja de Corinto, que era uma igreja com bastante movimento, com entrada e saída de gente, porque Corinto era uma região, ficava numa região portuária e recebia gente de todos os lugares. Essa igreja de Corinto foi evangelizada e rapidamente aceitaram o cristianismo, mas também rapidamente permitiram que ensinamentos diferentes fossem introduzidos naquela comunidade. Então, eles tinham a doutrina do cristianismo pregada pelos apóstolos e a visita de muitos outros tipos religiosos que traziam conceitos diferentes para dentro daquela igreja e fazia então com que outras coisas fossem acontecendo lá. Não é de admirar, por exemplo, que um grande volume de tráfego intenso da região portuária acontecesse também dentro da igreja. Graças a isso, a igreja de Corinto passou a viver uma religião depravada, muito harmoniosa com a depravação da sua população, dos moradores daquela época. Não demorou muito para que a imoralidade se tornasse sinônimo de toda espécie de impureza moral, toda espécie de impureza sexual. E por incrível que pareça, o ser humano é tão doido, que a maior parte das doidices do ser humano está ligada à sexualidade. Vocês perceberam que a primeira característica de uma pessoa que quer se revoltar é se agredir sexualmente? Ou é passar por uma vida promíscua? Ou é passar por uma vida de uma sexualidade desenfreada e inconsequente, e ela coloca isso, ou a isto, o nome de liberdade? Isso é uma coisa de mente sadia? Obviamente que não. É uma coisa de uma mente, de emoções adoecidas. Então a impureza moral e a impureza sexual naquela igreja estava assim bastante comprometida, a ponto de dar origem a uma expressão grega baseado no nome da palavra, que é Korintiazomai. Korintiazomai. O que é Korintiazomai? É a tradução da palavra Korintiazomai. É viver uma vida devassa. Então olha só, o nome da cidade deu origem a um conceito que significava viver uma vida devassa. O Moffat, ele foi um teólogo extremamente habilidoso que morreu em 1944. Tem uma frase dele se referindo a essa situação, a Corinto, que ele dizia assim: a igreja estava no mundo como deveria estar, mas o mundo estava na igreja como não deveria estar. É aqui que o apóstolo Paulo começa a mostrar a loucura que estava vivendo os irmãos de Coríntios, quando a igreja que estava lá para influenciar as pessoas da sociedade, acabava sendo influenciada pelas ideias e conceitos da sociedade. A loucura de um mundo perdido invadiu profundamente, violentamente, o conceito, o modo de pensar e agir de um povo que havia sido santificado para o Senhor Jesus Cristo. Para o Paulo, portanto, loucura era querer acalmar o coração, colocando no coração coisas que não são do agrado de Deus. E convenhamos, essa loucura, ela é praticada até hoje. Como? Da mesma forma que os irmãos de Corinto buscavam na superstição e no materialismo meios para tentar acalmar as inquietações do coração. Se naquela época se buscava isso para tirar do coração alguma tristeza, alguma ansiedade, algum medo, alguma vacilação, ainda hoje nós fazemos isso. Ainda hoje. Eu lembro que antes de me converter, por ser de uma família
muito religiosa, era consequentemente muito supersticiosa. Então eu lembro que sempre que eu estava numa situação delicada, eu fazia uma figuinha com o dedo assim e escondia a mão. E eu tinha certeza que se eu fizesse a figuinha com o dedo, aquela situação não ia me atingir. Eu posso dizer que eu não era já meio fora da casinha naquela época? Como que eu fazer isso com a mão ia afastar uma pessoa perigosa de perto de mim? Ia fazer com que um perigo de repente deixasse de existir? E nós vamos por aí afora, tem gente que acha que pé de coelho dá sorte. Bom, se deu sorte, começou a dar azar para o próprio coelho que perdeu a patinha. Então não sei onde que pé de coelho vai dar sorte para alguém, mas tem gente que acredita que sim. E tem gente que soma tudo, pendura uma correntinha com a figuinha vermelha aqui na correntinha e anda com pé de coelho no chaveiro. Não é buscar na superstição e em coisas materiais a tentativa de solucionar alguma coisa, algum medo, alguma inquietação que está no coração? Isso é loucura. É buscar solução nos lugares errados, é buscar solução nas fontes erradas. Paulo diz, por exemplo, que os judeus pedem sinais. Foi isso que ele disse aqui, principalmente dos versículos 22 em diante. Os judeus pedem sinais. O judeu era um povo muito religioso já desde aquela época, mas era um povo também muito supersticioso. É um povo que via na religião num exagerado número de regras, de conceitos, colocando no fator externo da religiosidade a resolução de problemas internos do coração. Então, se um homem, por exemplo, pegasse na mão de uma mulher, ou tocasse no ombro de uma mulher e depois ficasse sabendo que aquela mulher estava nos seus dias, ele tinha que correr e tomar 7 banhos. Porque ele entendia, e a sociedade toda entendia, que ele estava contaminado. Ora, isso é ser normal? Buscar a solução para o medo de se contaminar em 7 banhos, e pior ainda, entender que o contato com essa mulher poderia torná-lo impuro. Ele já estava impuro, pelo próprio medo que habitava o seu coração. Aí está a loucura. Quantos medos nós temos que são atribuídos a coisas extraordinárias que nós não podemos explicar? Nós brasileiros, por exemplo, por excelência, gostamos de atribuir todas as coisas ao espiritual. Se as coisas não vão bem, gente, pasme, este velho pastor que vos fala, já ouviu crente dizendo assim: ah, pastor, não é possível, fizeram uma macumba para mim. Como assim? Espera aí, deixa eu voltar a fita. Voltava a fita, dava o play lá. Vocês são daquele tempo que volta a fita? Vocês são daquele tempo que tinha que rebobinar a fita, senão pagava multa, né? Aí eu voltava a fita lá, colocava o play de novo, dava: pastor, será que fizeram uma macumba para mim? Gente do céu, se não fizeram, eu tenho que fazer uma para ver se melhora a cabecinha do ser. Então nós atribuímos, as coisas não vão bem a algum demônio que está me perturbando, é alguma praga de geração do meu tataravô, que lá há 250 anos pichou uma praga em mim, e depois de 15 gerações estou eu aqui sofrendo com a praga que meu avô me pichou, que eu nem sei qual que é, mas eu devo estar sofrendo por causa disso. Isso é normal? Então é o religioso atribuindo coisas à sua responsabilidade, não poucas vezes, por ações inadequadas que ele tomou, ao espiritual. As coisas não vão bem por conta dos demônios. Eu ouvi uma outra, deixa eu compartilhar com vocês, vocês vão amar essa. E foi no atendimento aqui na igreja que eu fiz, mas não era de gente da igreja não. Aí o pessoal, ufa, não foi de gente da gente de fora que eu atendi aqui. A pessoa disse assim: olha, eu vim aqui conversar porque tem um pessoal lá perto da minha casa que fez uma oração reversa para mim. Falei: opa, essa eu não aprendi ainda, hein? Oração reversa. Falei: deixa eu ver onde que isso vai chegar. E eu estimulei, né, a criatura. Falei: explica melhor esse negócio para mim. Não, porque eu flagrei, no lado da minha casa é aqui assim mais alta, do lado de minha casa tem um desnível mais baixo lá, o quintal do vizinho,
e eu vi lá um pessoal reunido fazendo oração. Eu olhei por cima do muro e eu vi o pastor fazendo uma oração reversa, pedindo para Deus me castigar, pedindo para Deus ser severo comigo. Eu falei, é isso que é oração reversa? Ele falou, quando a pessoa faz oração para a gente se lascar. Aí eu pensei assim, agora minha cabeça, que já não é muito boa, já é meio louquinha, agora pirou mesmo. Aí eu fico imaginando a pessoa dizendo assim para Deus, que é todo amor, Deus é amor, né? Dizendo assim, Deus, complica a vida daquela pessoinha ali. Aí Deus vai lá e fala, olha rapaz, eu vim aqui complicar a sua vida, porque aquele pastor ali pediu. Isso é ser normal? E aquelas pessoas que pedem sinal para Deus? Deus, eu preciso fazer uma coisa aqui, mas se for da tua vontade, me manda um sinal. Tem gente aqui que já pediu um sinal, hein? Deus, eu preciso fechar um negócio aqui, me manda um sinal se eu devo ou não fechar esse negócio aqui. Deus, eu preciso iniciar, abrir um empreendimento, me dá um sinal se é da tua vontade. A fé não pede sinal. Quem pede sinal é a dúvida. E a dúvida, decididamente, não é de Deus. Você não pode duvidar do poder de Deus. Quando você pede sinal, você já está demonstrando uma tremenda dúvida. Então tem gente que pede sinal, como os judeus pediam sinal. Lembra um diálogo que chegam lá e me perguntam assim, que sinal tu fazes para mostrar que a autoridade que você tem é de Deus realmente? Então tem que realizar algum milagre, tem que fazer alguma coisa. Se você não tiver sinais, você não é de Deus. Não tem os evangélicos que dizem que para ser de Deus, você tem que fazer determinadas coisas, tem que ter a unção do pica-pau, tem que ter a unção do helicóptero, a unção do riso, a unção do não sei mais o que. Se não tiver esses sinais, não é de Deus. Então não são só os judeus que pediam sinal, o problema não é só dos judeus. Os judeus pedem sinal porque tem uma religiosidade capenga. Então quem pede sinal, quem precisa de uma manifestação, de uma espiritualidade externa, também tem uma fé capenga, uma religiosidade dependente de manifestações mágicas, leva pessoas a serem facilmente enganadas. Enganadas principalmente com a intenção de arrancar o couro delas. Vocês viram mais recentemente uma pessoinha aí que colocou a mão de tinta na folha de sulfite e vende essa mão de tinta na folha de sulfite por R$1.000, porque diz que ele foi ungido para colocar a mão ali de tinta, e você leva a folha de sulfite com a mão dele e paga a bagatela de R$1.000 e você vai ser abençoado. Como assim? E aquelas pessoas que vendem o lencinho que o pastor enxugou o suor, e depois você vai lá e leiloa o lencinho e leva o lencinho embora. Tem gente que leva para casa um raminho de trigo. Que poder que há no raminho do trigo! Então veja como a nossa superstição nos torna cativos de uma religiosidade pequena, de uma religiosidade que não liberta ninguém, pelo contrário, aprisiona cada vez mais. Vivem à base do que veem, ou vivem à base do que lhe contam, aquilo que alguém diz que viu. Lembra o apóstolo Tomé? Para a gente não achar que isso é privilégio do nosso tempo, vocês lembram do Tomé? Quando falaram para Jesus, o Senhor ressuscitou e apareceu no meio de nós. Tomé disse assim, tá, se eu não colocar a mão na mão dele, se eu não colocar a mão no buraco aqui na costela dele, de maneira nenhuma vou acreditar. Foi Tomé que disse isso, o apóstolo. Tomé falou isso, de modo algum acreditarei. Não era uma religiosidade que pedia sinais também? Eles estavam dispostos a acreditar desde que fosse mostrado algum milagre. A fé não pede sinal, a fé só crê. Então, se você está passando por alguma dificuldade e você está pedindo sinal para saber se Deus está conectado com você, deixa eu tranquilizar o teu coração. Deus está conectado com você. Deus está a par de cada milímetro de sofrimento pelo qual você está passando. Deus está
absolutamente consciente da quantidade de cada célula do teu corpo. Deus conhece cada um dos teus pensamentos, inclusive aqueles que você nem pensou ainda, Ele já conhece. Então não peça sinal, não há necessidade. O que Deus espera de você é somente que você creia. Mas se o Paulo diz que de um lado os judeus pediam um sinal, do outro lado os gregos queriam sabedoria. Os gregos muito famosos, e de onde vem a filosofia, principalmente a filosofia, os gregos, em contrapartida, buscavam conhecimento. O interesse deles era pelos raciocínios lógicos, pela razão humana, por argumentos. Ainda hoje isso é assim. Tem gente que quer entender o espiritual pelo argumento. Dou um exemplo agora para vocês. Quem já ouviu aquela frase: onde está Deus que permite que isso e isso aconteça? Eles querem uma explicação. Eles buscam explicação. Quantas vezes você mesmo falou: por que isso está acontecendo comigo? Você não entende por que isso está acontecendo comigo? Porque você quer entender aqui. Você quer entender com o teu cérebro. Você quer que seja explicado, feito um tratado para você, que alguém desenhe e diz: é isso aqui, olha aqui, ó. Os gregos faziam isto. Os gregos queriam e valorizavam muito a razão e a sabedoria humana. Quantas vezes eu e você não fizemos isso? O Senhor fazendo promessas para a gente, nós temos a consciência de que Deus nunca mente. Nós temos a consciência de que Deus não é ser humano para que minta. Deus não volta atrás. Se Ele prometeu alguma coisa para você, Ele vai cumprir. E mesmo assim, quando nós sabemos destas coisas, em vez de nós descansarmos nestas promessas, no lugar de nos submetermos à libertação que Deus está nos prometendo e nos propiciando, a gente diz assim: eu vou buscar uma segunda opinião. Porque você quer que um outro ser humano diga para você: faça assim e faça assim. Porque você não aceita a explicação de um Deus que mentalmente, filosoficamente, está distante. Ele não está distante. Você não precisa confiar em coisas materiais, mas isto também não é privilégio nosso. Lá naqueles tempos idos, o salmista já havia escrito: uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Alguns gregos poderiam ter visto as histórias e os ensinamentos de Jesus como uma grande contradição. Eles olhavam para Jesus e para os cristãos e pensavam: como são ingênuos comparados com a sofisticada tradição filosófica que nós temos. Entendiam que a ciência e a cultura traziam ou tinham resposta para os problemas humanos. E você já não pensou nisso também? Às vezes você está passando por uma dificuldade, por uma teimosia da sua parte, por uma teimosia de se submeter à vontade de Deus, de permitir que Deus cuide de você. Você não quer permitir isso, mas você diz assim: acho que é melhor eu ir fazer terapia. Mas o que você vai fazer na terapia? Você vai falar para um outro ser humano que tem tantos problemas quanto você. Mas você não se submete à vontade de Deus. E aí o terapeuta vai, obviamente, tentar ajudar você a se livrar daquele sofrimento. Mas se você não der o passo para arrancar aquele sofrimento do seu peito, e você não confiar que o Deus eterno, onipotente, onisciente, onipresente, Criador de todo o universo, o maior especialista em você que existe, se você não permitir que Ele te liberte, você está incorrendo naquilo que Jesus falou: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Mas se for um outro ser humano, você pode voltar à prisão rapidamente. Se eu conseguir converter você com os meus argumentos, está tudo errado, porque pode vir um outro e desconverter, porque você está se deixando levar por argumentos humanos. Qual a tua opinião sobre isso? Qual a tua opinião sobre aquilo? Que dizem os cientistas? Que diz o doutor Figurão? O que eu acho sobre isso?
Já perguntaram para mim inúmeras vezes: o que você acha? Eu digo: o que eu acho não importa, o que eu acho não faz a menor necessidade de ser exposto. Agora, o que o Senhor acha, o que a Escritura diz, aí sim faz toda a importância. Diante dos gregos que queriam sabedoria, diante dos judeus que pediam sinais, o apóstolo Paulo se posiciona: nem religião enganosa, nem sabedoria humana limitada. O apóstolo não era um judeu apegado a sinais, nem era um grego apegado à sabedoria, mas era um cristão apegado ao seu Salvador, era um cristão apegado ao Senhor Jesus Cristo. Paulo não satisfaz nem os desejos dos judeus supersticiosos, nem a vida e necessidade dos gregos racionalistas. Antes, ele declara para quem quisesse ouvir: nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Porque se o Cristo não for pregado crucificado, não haverá um Cristo ressurreto. E se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos, e a nossa religiosidade é vã. Aquilo que aos nossos olhos parece ser fraqueza, porque não tem sinal. Aquilo que aos nossos olhos parece ser fraqueza, porque não tem a coerência da explicação humana, é mais forte do que qualquer outra coisa que os homens sejam capazes de produzir. Deus é muito maior do que qualquer gesto de superstição. Deus é absurdamente maior do que uma figuinha feita com a mão. Deus é absurdamente maior do que qualquer explicação humana para o sofrimento. As pessoas, de uma forma geral, em toda a história da humanidade e hoje também, elas estão cansadas de buscar respostas nas religiões e na mente humana. Pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, buscando resposta na religiosidade. Pessoas que ficam buscando coach através de coach, vídeos atrás de vídeos, buscando respostas humanas. Estas pessoas estão cansadas. Estas pessoas não param para pensar que, de tanto se alimentar em lugares diferentes, acabarão adquirindo uma baita de uma infecção intestinal. A frustração é que nenhum destes lugares tem a resposta para acalmar o coração. E como a questão não é de endereço, e como a questão não é humana, o coração continua ansioso, o coração continua com medo, o coração continua assustado, o coração continua pecando. Tudo porque nós estamos quilômetros de distância do Salvador Jesus. Daí, devido a essa frustração, um número cada vez maior de pessoas ansiosas, cada vez maior de pessoas sofrendo, cada vez maior de pessoas com medo, cada vez maior de pessoas assustadas com a morte. Essa semana, uma tia minha que estava internada, uma tia muito amada, os médicos avisaram para a família, falaram assim: olha, nós vamos liberar a visita dos familiares. Ela estava na UTI. Os médicos disseram: podem os familiares virem visitar. E a minha tia perguntou para o médico: doutor, eu só quero saber a verdade. E o médico disse para ela assim: olha, você não tem mais 2 dias de vida. E aí os parentes começaram a chegar, lá em Campinas, os familiares começaram a chegar. E os familiares olhavam para ela e começavam a chorar. Alguns familiares começavam a querer acender velinha, outros começavam a querer colocar santinhos, porque eles são muito católicos. E ali demonstravam uma religiosidade supersticiosa, ali demonstravam uma dependência do conhecimento humano, porque uma das sobrinhas disse para o médico: vocês fizeram tudo o que vocês poderiam fazer? Na esperança de que o médico dissesse: esquecemos uma coisinha aqui, peraí, vai lá e pim, pronto, resolveu o problema. E aí minha tia olhava para os parentes e dizia assim para os parentes, para os familiares: não chorem, eu estou bem, vocês não precisam chorar. Eu estou indo para um lugar para onde eu não tenho dor, onde eu não vou sofrer.
Vocês vão ter o sofrimento da saudade durante algum tempo, mas a vida de vocês também vai seguir. Eu estou bem. Se vocês ficarem chorando, aí talvez eu me entristeça, mas eu estou bem, porque o meu Senhor está me esperando. Então, quando nós temos a fé fincada, a nossa fé impregnada de Jesus, nem a possibilidade da morte pode nos assustar. Isso também está na palavra. Não tenham medo daquele que pode tirar a sua vida física. Antes, tenham temor àquele que, além de tirar a vida física, pode fazer a alma perecer por toda a eternidade no inferno. Santo Agostinho, um dos mais influentes pensadores cristãos do início da nossa era cristã, ele disse uma frase espetacular. Numa oração ele disse a Deus assim: Tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração até que descanse em ti. Essa expressão reflete a busca espiritual de Agostinho e seu reconhecimento de que a verdadeira paz, a verdadeira plenitude só podem ser encontradas em Deus. Não é razoável, minha irmã, não é nada razoável, meu irmão, que você continue buscar a tua paz, o teu refrigério, onde você não encontra nada. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso é querer, loucura é querer cultivar o sofrimento, buscando libertação nas mesmas fontes, buscando consolo e refrigério nos mesmos lugares, achando que aquela ou aquela pessoa podem refrigerar a sua vida, podem tornar a sua vida mais feliz. Nenhum ser humano pode tornar a sua vida feliz. Não coloque este peso no ombro de ninguém, porque ninguém pode me fazer feliz, só eu posso me fazer feliz. Não coloque esta responsabilidade sobre os ombros das outras pessoas que já têm tantos problemas. Isso é loucura. Loucura é continuar querendo encontrar paz para o coração no medo, na superstição, no pedido de sinais, na leitura da Bíblia só quando está com problemas, na oração só quando está com problemas. Isso é loucura. Loucura é querer encontrar as respostas para os males das tuas emoções nas filosofias e nos compêndios humanos. Se isso funcionasse, a humanidade não estava na decadência que está hoje. Será que não está mais do que provado? E é por isso que o apóstolo escreve aqui de uma forma bem irônica, muito irônica mesmo. Ele diz aqui no texto, no versículo 20: onde está o sábio? Onde está o sábio? Com a sua sabedoria, que problemas ele tem resolvido? As doenças, a fome, a violência está se multiplicando. Onde está o escriba? Onde está aquele que escreve os tratados de teologia? Aqueles que querem reescrever a Bíblia, porque acham que a Bíblia está desatualizada. Onde está o inquiridor deste século? Pergunta Paulo. Inquiridor é aquele que põe dúvida em tudo, pergunta tudo. Onde está o teu Deus? Se Deus existisse, isso não estaria acontecendo. Critica Deus, mas não critica o responsável pelo inferno, que é o ser humano. Onde está Deus que permitiu esta criancinha ser assassinada? Ora, pergunte, o que estava fazendo essa pessoa que matou a criancinha, que não se entregou a Deus? Porque se tivesse entregue seu coração a Deus, não teria matado aquela criancinha. Não temos que buscar resposta na superstição, não temos que buscar resposta nos conceitos humanos. Isso não é razoável, isso é loucura. Para com isso. O teu coração não vai ficar aliviado nunca enquanto você estiver se escondendo atrás do medo, atrás da insegurança, atrás da rebeldia, atrás da desobediência, da insubmissão a Deus.
atrás de querer continuar levando a sua vida do seu jeito, continue fazendo essa loucura e você vai continuar sendo visto como louco por Deus. Louco! Esta mesma noite pedirão a tua alma e o que você tem para quem é. Esta frase não é minha, é do próprio Senhor Jesus Cristo, que chama as pessoas que confiam em si mesmas de loucas. Encerra esse ciclo da tua vida, tira essa dor, essa paz, essa inquietação do seu coração de uma vez por todas. Entregue de verdade a tua vida para o Senhor Jesus Cristo, a vida da tua família. Você é responsável pela tua família, não só como pai, você é responsável pela sua família como mãe, você é responsável pela tua família como pai, como mãe e como filho também. Os filhos têm que orar pelos pais, os pais têm que orar pelos filhos, o irmão tem que orar pelo outro. Ficar longe dessa responsabilidade que o Senhor coloca como ministério em nossas mãos, isso é loucura. Que Deus te abençoe e que todos nós abandonemos esses rompantes perigosos de loucuras que nós temos. Amém?